Olá a todos, tudo bem? A aula de hoje é sobre geometria analítica. Nós iremos falar sobre o plano cartesiano, distância entre dois pontos, ponto I, ponto médio de um segmento. Primeiramente, a gente vai relembrar o que é o plano cartesiano. O plano cartesiano é esse plano formado por duas retas perpendiculares, né? A gente tem uma reta horizontal e uma reta vertical. A reta horizontal a gente chama de eixo X, ou também é o eixo das abscissas. E a reta vertical a gente chama de eixo Y, ou eixo das ordenadas. O plano cartesiano, ele fica dividido em quatro partes, né? Que são as partes que tem por limitação os eixos. Essa primeira parte aqui a gente chama de primeiro quadrante. Essa parte logo à direita a gente chama de segundo quadrante, abaixo dele o terceiro quadrante e do lado direito aqui embaixo o quarto quadrante. Bom, cada ponto que a gente coloca aqui no plano cartesiano, ele tem coordenadas específicas relativas ao eixo X e ao eixo Y, né? Então, a gente vai pegar cada um desses pontos e colocar as coordenadas respectivas, né? Aqui eu tenho o ponto A, o ponto B, C, D, E e F, e a gente vai colocar as suas coordenadas. Primeiramente, olhando para o ponto A, eu desço, né, para verificar qual ponto que ele está no eixo X, né? É o 2. Essa é a coordenada X dele. E indo para a esquerda, a gente encontra que ele está no eixo Y, a coordenada dele é o 3. Então, as coordenadas de A é o ponto 2 e 3. A gente diz que 2 é a coordenada no X e 3 do Y. O ponto B, primeiramente a gente verifica a coordenada no eixo X, então descendo aqui para o X a gente vê que é menos 3, aí aqui no Y é o 5, então as coordenadas de B, menos 3 e 5. O ponto C é menos 5 para o X e menos 2 para o Y. O ponto D é 5 para o X e menos 3 para o Y. O ponto E, ele está em cima do eixo X. Então, o que a gente faz é colocar 0 para o Y e esse número onde ele está vai ser a coordenada dele. Então, fica menos 2 para o X e 0 para o Y. Sempre que uma coordenada estiver zerada, significa que o ponto está sobre um dos eixos. Isso também acontece com o ponto F, ele está em cima do eixo Y. Então, a coordenada zerada vai ser a coordenada X. As coordenadas dele é 0 e 3. Agora, a gente vai aprender a calcular a distância entre dois pontos. O primeiro caso é quando um segmento AB ele é paralelo ao eixo X. Como nesse caso, né? Olha, esse segmento ele é paralelo ao eixo X. O que a gente precisa fazer é calcular essa diferença. Ou seja, a gente vai fazer XB menos XA. Ou XA menos XB. E se der negativo, a gente calcula o módulo. Como, por exemplo, calcule a distância entre os pontos P e Q. Tá aqui o ponto P e aqui o ponto Q. E esse segmento, ele é paralelo ao eixo Y. Então, nesse caso, a distância PQ, a gente vai fazer a diferença entre as coordenadas dele em X, né? Aqui, o X de Q é 3 e o X de P é menos 2. Então, a distância entre P e Q eu tenho que fazer 3 menos 2. E 3 menos 2, eu tenho que multiplicar esses sinais, é a mesma coisa que 3 mais 2, que dá 5. Se eu fosse contar, dá para verificar que a distância do menos 2 até o 3 também é 5 unidades. Veja só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 unidades de distância. Então, a gente verifica que essa distância aqui também é 5. O segundo caso é quando o segmento ele é paralelo ao eixo Y, como esse segmento AB, ó, ele é paralelo, ele é um segmento vertical que está paralelo ao eixo Y. Agora, para a gente calcular a distância entre A e B, eu vou fazer YB menos YA.
ou YA menos YB, mas nesse caso eu vou ter que calcular o módulo, porque a distância vai dar negativa. Como, por exemplo, a gente vai calcular a distância entre os pontos R e S, né? Ou também eu posso falar que eu estou calculando o comprimento de RS. RS é esse segmento aqui. O que a gente vai fazer? No caso, o comprimento RS, eu vou ter que fazer a coordenada y de R, que é 1, menos a coordenada y de R. Desculpa, coordenada y de S menos a coordenada y de R. Ou seja, vai ser 1 menos 2. Aqui, se a gente faz menos vezes menos, dá mais. E, por fim, 1 mais 2 é 3. Quer dizer que a distância entre os pontos S e R é 3 unidades. E a gente pode contar que essa distância aqui, ó, ela tem 1, 2, 3 unidades. A gente também verifica isso no plano cartesiano. Bom, agora a gente vai ver, de uma forma geral, como é que a gente calcula a distância entre dois pontos. Nesse caso, o segmento AB, ele não é paralelo nem ao eixo X, nem ao eixo Y. Ele é um segmento inclinado, né? Ele tem um ângulo, faz um ângulo com os outros eixos. Então, a gente vai ter que utilizar essa fórmula. Para decifrar essa fórmula, primeiro a gente vai calcular a distância entre as coordenadas de x, depois eu calculo a distância entre as coordenadas de y, eu vou somar o quadrado dessas duas distâncias e extrair a raiz dessa soma. Bom, vamos ver com exemplo, porque tudo fica um pouco mais fácil. Nesse primeiro exemplo, diz o seguinte: vamos calcular a distância entre os pontos A, que é 2 e 3, e B, 5 e 1. Tá aqui, né? O A, as coordenadas dele, e o B. E eu quero calcular essa distância aqui, que chamamos de distância entre A e B. Bom, a primeira coisa, a gente vai calcular a distância entre as coordenadas x, né? Que é o xa menos xb, ou xb menos x de A. Que aqui, o x de B é 5 e o x de A é 2. Eu quero calcular essa distância aqui, a distância entre as coordenadas no eixo x. Então, essa distância é fácil ver, que é só fazer 5 menos 2, que dá 3. Então, a distância entre o x de A e o x de B é 3. Aí é só a gente pode verificar também que se por acaso eu fizer 2 menos 5, vai dar menos 3. Mas aí é só a gente calcular o módulo, né? Que isso fica positivo. Lembrando que distância é sempre uma medida positiva. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o y, né? Eu vou calcular a distância entre as coordenadas y. Ou seja, eu vou pegar o y de A menos o y de B. Eu quero calcular essa distância, que no caso é 3 menos 1, que dá 2. Bom, de posse dessas coordenadas, agora eu posso aplicar a minha fórmula, né? A distância entre A e B vai ser a raiz quadrada de... Primeiro eu pego a coordenada 3, né? 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso vai ficar a raiz de 3 ao quadrado é 9, mais 2 ao quadrado dá 4, e 9 mais 4 dá 13. Então, fica a raiz de 13. Eu posso deixar raiz de 13 ou posso calcular também para dar um valor aproximado. Raiz de 13 dá aproximadamente 3,6. Então, quer dizer que a distância entre A e B é aproximadamente 3,6 unidades. Próximo exemplo diz o seguinte: a distância D entre os pontos C, 3 e menos 2, e D, menos 1 e 4, representados no gráfico a seguir, é dada por... Então, eu quero calcular o valor de D, que é a distância entre o ponto D e C. Então, primeiramente, a gente vai calcular XD menos XC, que é a distância entre esses pontos apenas no X. Então, agora eu vou pegar apenas o x, ó, o x de um e o x do outro. Então, eu vou fazer 3 menos 1.
Veja que você também poderia fazer ao contrário, menos 1, menos 3. Só que no caso eu prefiro deixar o maior na frente para a gente sempre ter um valor positivo. Aqui, menos vezes menos dá mais e 3 mais 1 são 4. Então, a distância no eixo x, que no caso vai ser essa distância aqui, é 4 unidades. A distância entre menos 1 e o 3. Agora, eu vou calcular a distância entre os y, né, desse ponto. O y de D e o y de C. Então, o y de D é 4 e o y de C é menos 2. Então, vou fazer 4 menos 2. Aqui, menos com menos dá mais e 4 mais 2 são 6. Então, essa distância aqui entre os y do ponto D são 6 unidades. Bom, agora que a gente já calculou essas distâncias, agora eu posso calcular o valor de D, né? Que é a distância entre o ponto D e o ponto C. D vai ser a raiz quadrada de... Aí eu pego o primeiro valor, que deu 4. Então, 4 ao quadrado, mais... Pego o segundo, que é 6. Então, 6 ao quadrado. Então, essa distância é 4 ao quadrado dá 16, mais 6 ao quadrado, 36. Por fim, D é igual a 16 mais 36 dá 52. Eu posso deixar 52 ou também eu posso calcular a raiz para obter um valor aproximado. Raiz de 52 é aproximadamente 7,2, ou seja, a distância de D até C é 7,2 unidades aproximadamente. Agora nós iremos aprender a calcular o ponto médio de um segmento. O que é o ponto médio? É o ponto que ele está bem na metade do segmento. Então, aqui eu tenho o segmento AB. O ponto M, ele está bem na metade do caminho entre A e B. Ele é o que a gente chama de ponto médio. E como é que eu calculo o ponto médio? Eu vou só... O ponto x do ponto médio, né, a coordenada x, eu somo as coordenadas x dos meus extremos e divido por 2. E a coordenada y, eu vou somar as coordenadas y dos meus extremos e vou dividir por 2. Vamos fazer um exemplo para ver como fica fácil. O exemplo diz o seguinte: qual o ponto médio do segmento AB, onde A é o ponto 3 e 5 e B é o ponto 2 e menos 3? Então, a primeira coisa, eu vou calcular a coordenada x do ponto médio. Para a coordenada x, eu vou considerar apenas a coordenada x dos meus extremos, né? Então, o x de A e o x de B. Então, o que eu faço? É só somar 3 mais 2 e vou dividir por 2. 3 mais 2 dá 5, 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, tá aqui a coordenada x do ponto médio. Agora, eu vou para a coordenada y do ponto médio. Para a coordenada y, a gente vai considerar apenas os y, né? Então, no caso, o 5 e o menos 3. Então, é só somar 5 menos 3 e dividir por 2. 5 menos 3 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, agora eu já obtive o meu ponto médio, né? O meu ponto médio é 2,5 e 1. Só peguei aqui o x e o y e coloquei na configuração correta. O próximo exemplo, ele diz o seguinte: os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. Determine o comprimento da mediana AM do triângulo ABC. Então, eu coloquei aqui o triângulo ABC. Olha só, o A, as coordenadas dele é 2 e 3. O B, as coordenadas é 4 e menos 3. E o C, as coordenadas é menos 2 e menos 1. E o que eu quero saber é o comprimento da mediana AM. O que é mediana? É o segmento que ele vai de um vértice até o ponto médio do outro lado. Isso que a gente chama de mediana. O que quer dizer que esse ponto M aqui, ele é ponto médio entre B e C. E eu quero saber o comprimento desse segmento, o comprimento do segmento AM.
vou riscar aqui para ele ficar mais destacado. Eu quero saber quanto que mede esse comprimento em unidades, né? Mas primeiramente, eu preciso saber quais são as coordenadas desse ponto. Então, eu vou calcular o ponto médio entre B e C. Bom, para calcular o ponto médio, é só somar as coordenadas e dividir por 2. Então, primeiramente, a gente vai calcular o x de m, que eu vou pegar 4 menos 2 dividido por 2. 4 menos 2 dá 2, dividido por 2 é igual a 1. Agora, nós iremos calcular o y de m, que é menos 3 menos 1 dividido por 2. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Dividido por 2 é igual a menos 2. Isso significa que o ponto M ele tem as coordenadas 1 e menos 2. Já dava até para ver aqui, né? Na verdade, a gente só conferiu. Olha só, o M, as coordenadas dele é 1 e menos 2. Então, a gente só conferiu quais eram as coordenadas desse ponto, porque não estava declarado no exercício. Bom, agora eu quero saber quanto que é a distância entre A e M, né? Eu quero calcular essa distância, A e M. Primeiramente, a gente vai calcular o x de A menos x de M, quer dizer, qual que é a distância entre as coordenadas de x desses pontos. Bom, o x de A é 2 e o x de M é 1, então vou fazer 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. E dá para ver, né, que a distância, olha só, o M o x é esse daqui. O A, o x, é esse daqui. Daqui até aqui a gente só tem uma unidade, né? De 1 até 2, apenas uma unidade. Então, a distância entre os x dos pontos que eu quero calcular a distância é uma unidade. O próximo passo é calcular a distância entre os y, né? Então, vou fazer o y de A menos o y de M. O y de A é 3 e o y de M é menos 2. Então, vou fazer 3 menos 2. Com menos dá mais, então isso fica 3 mais 2, que dá 5. E também a gente consegue ver isso no gráfico, né? Porque aqui a gente tem o x de A. Aqui a gente tem o y de M. Essa distância aqui, de 3 até menos 2, são 5 unidades. Bom, agora a gente consegue calcular a distância AM, né? É só calcular a raiz quadrada. Eu vou pegar esse 1 aqui, 1 ao quadrado, mais agora o 5 ao quadrado, que vai ficar 1 ao quadrado dá 1, mais 5 ao quadrado, 25. 1 mais 25 é 26, então fica a raiz de 26. Eu posso deixar dessa forma ou também posso colocar uma aproximação, né? Raiz quadrada de 26 é aproximadamente 5,1. Bom, então, temos que a mediana, a M, ela tem aproximadamente 5,1 de medida. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e tchau, tchau.